Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde. É com muita satisfação, com imensa alegria, que retornamos a esta casa máter do movimento espírita de Pernambuco, para um tema extremamente importante, necessário, útil na atualidade. É o título do livro, Família entre Laços e Nós. Vamos fazer aqui naturalmente um breve resumo, uma breve reflexão a respeito de um conteúdo tão imenso, tão rico, tão valoroso, que naturalmente uma obra não esgota o seu conteúdo, a sua realidade, daquilo que nós entendemos por família. Mas se nós observarmos que a família é, na verdade, a oportunidade de definir o nosso modo de crescer, porque ali, no cadinho do dia a dia, no viver e conviver uns com os outros, é que nós vamos aprendendo sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre o universo. Naturalmente, desde que tenhamos uma família minimamente ajustada, equilibrada, minimamente organizada para o mistério da vida. O histórico de família, para que a gente tenha uma ideia, é muito antigo, né? Na antiguidade, era usado um termo para a questão do escravo doméstico. Por que o escravo doméstico? O termo era usado em Roma, naquela oportunidade, né? Para definir um tipo de grupo social, um tipo de grupamento de pessoas propriamente, né? Que vinham surgindo nas chamadas tribos daquele momento. E, consequentemente, foi ali que se iniciou a introdução da agricultura, daí a questão da escravidão que foi legalizada. Por isso o termo, como você vê, escravo doméstico. Mas dando um salto enorme no tempo, na atualidade, o que é família? Como está posto ali, ó. Passou a ser compreendido como um grupo de pessoas com fins, objetivos, finalidades comuns, próprias, vamos dizer assim, ligadas ou por laços parentais ou conjugais, formando a base da família que hoje nós entendemos como família, caracterizada por um lar, por um grupo de pessoas, que a gente chamava, num passado não muito distante, de família nuclear. Mas nós vamos perceber que a família mudou. E onde que começa a família? Naturalmente na união de duas pessoas, que ali, com propósitos comuns, com finalidades idênticas ou iguais, né? Elas são convidadas, digamos assim, a criar um novo grupo. Nós podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dificuldade, que serão os laços de amor, os laços de afeto, os laços que vão prender as pessoas justamente para lhe assegurar uma estrutura, uma ordem familiar, um equilíbrio emocional, que na medida que esta família venha a crescer, com a chegada dos filhos ou de novos membros, possamos todos realizar a tarefa que nos competemos. Ora, para que nós sejamos felizes, né, nós precisamos de um parceiro, de uma parceira, de um companheiro, de uma companheira, alguém que divida conosco as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas habilidades também, naturalmente, para que a gente possa enfrentar a caminhada, para que a gente possa enfrentar esta jornada a qual nos encontramos na Terra reencarnados, num grupo de pessoas que nós chamamos família propriamente, né? Khalil Gibran, que é um poeta da antiguidade, dizia que nós devíamos nos amar uns aos outros, mas não fazer do amor um aguilhão, algo que escraviza, algo que dificulta, algo que comprometa as relações e a troca mútua da afetividade, dos sentimentos. Lá em o livro 3º do Livro dos Espíritos, na pergunta 614, né, que são as chamadas leis morais, é perguntado como se deve entender por lei natural. Todos nós temos clareza que é a lei divina, que é propriamente, né, a única que rege todas as demais leis, inclusive as chamadas leis criadas pelo homem, para que se indique o caminho, se indique a estrada que a gente deva caminhar,
observando naturalmente os princípios da lei, seja ela divina, seja a lei que regulamenta as relações. E a lei de amor e justiça e caridade, né? Ela, na verdade, é a lei que abarca todas as demais. Ela abraça todas elas, né? Então, ela é fundamental, veja, fundamental para o progresso do lar. Por que ela é fundamental? Né? Não só do lar, mas de todos. Porque uma vez compreendida os princípios desta lei e aplicado a si mesmo esta lei e na prole, todos nós vamos aprender as relações sociais, afetivas, morais, éticas, para que a gente possa naturalmente, né, estruturar uma sociedade melhor, mais organizada. Na medida em que o homem, assim compreender e aplicar essa lei na sua realidade cotidiana, nas instituições, nas sociedades em geral, nós modificaremos radicalmente o panorama na Terra. Muito distinto será do que hoje o é, em razão da compreensão universal das leis divinas e da aceitação e aplicabilidade delas. Isso significa que, enquanto casal, nós precisamos de uma vida estável, equilibrada acima de tudo. E por quê? É um desafio muito grande viver a dois. Criar uma família, trazer os filhos para este mundo, enfrentar as vicissitudes da vida, enfrentar as intempéries, os problemas. Todos nós que aqui estamos nesse momento, nesta tarde, que temos uma família, porque somos oriundos de uma família, ou que já construímos uma nova família, sabemos bem o quão difícil é tudo isso, o quão é penoso. Porém, é o nosso processo de evolução, é na família que a gente faz a caminhada existencial em direção à divindade que está conosco, né, íncita em nossa alma, para que a gente desperte a realidade divina do Criador. Nesta obra que você vai ver, ele é composto por 8 capítulos, desde a sua origem da definição de família, até a família e seus desafios. Né? Uma obra bastante sintética diante da temática tão larga, tão, né, impactante, mas que conseguimos, de uma forma resumida, fazer com que as pessoas consigam refletir na sua caminhada, no seu papel, na condição de cônjuge, na condição de pai, de mãe, na condição de parente, na condição de amigo, para que assim isso facilite um pouco a vida das pessoas na caminhada. Mário Quintana, que é um poeta, o que ele dizia sobre o casamento? Que amar era pouco, era muito pouco, né? Tinha que ter inteligência, acima de tudo, tem que ter um cérebro programado, olha o que você está lendo lá, para enfrentar tensões pré-menstruais, rejeições, demissões inesperadas, crises emocionais, contas a pagar, tem que ter disciplina para educar o filho, não pode ser na base do grito, da violência, da agressividade, né? É muito pouco só amar. A gente diz que a gente precisa convidar outros elementos ou outros instrumentos, que em parte, resumidamente, são estes, para dar certo. Porque somente o amor é pouco para o empenho e o esforço desse processo de construção da família. Em o livro Vida e Sexo de Emmanuel, no capítulo 2, Emmanuel nos esclarece. É através, veja, do casal aí estabelecido que funciona o princípio básico da lei de reencarnação. E por que funciona esse princípio básico? É porque é esta oportunidade que possibilita a todos nós o empenho, o trabalho, o esforço de cumprirmos os compromissos que nós estamos assumindo nesse matrimônio, nessa relação a dois. Porque do contrário não teria outro sentido. E é André Luiz que fala em Nosso Lar, né, no livro Nosso Lar, que o lar é uma conquista sublime que o homem aos poucos vai adquirindo e construindo. Ou seja, é um processo longo, processo lento. Na medida em que nós vamos assumindo os nossos papéis em tempos distintos e diversos, como já o fizemos anteriormente em tantas outras vidas, nós vamos conseguindo, como diz André Luiz, né, estabelecer essa conquista sublime que o Criador nos permite e nos concede na jornada. Nós podemos deduzir nesse sentido que a reencarnação ela tem alguns aspectos fundamentais. Ela pode ser de reajuste e resgate, iniciativa e continuidade, ela pode ser uma lição de sacrifício, muitas vezes, dívidas e créditos, progresso e aperfeiçoamento das almas, ou recuperar uma tarefa, uma missão que ficou.
Isso nos remete a pensar, como diz Martins Peralva, em seu livro Estudando a Mediunidade, que o casamento pode ser de diversas possibilidades ou modalidades. Este é o sublimado, que é a chamada união da perfeição. São casais que se encontram no bem ou se reencontram para o bem e, consequentemente, eles conseguem fazer algo coletivo, no interesse geral. E o nosso maior exemplo, naturalmente, foi José e Maria, pais de Jesus, que, ao trazer o Jesus ao mundo, eles trouxeram o Espírito iluminado, sublime, e que nos legou toda a história que a humanidade vive. Ela é dividida em 2 tempos, antes e depois do Cristo. Olha que importância que tiveram Maria e José, que não apenas o da procriação biológica, como a gente compreende, né? E o casamento feliz é a união de almas que possuem grande afinidade, né? Entretanto, todas as dificuldades ou os problemas que eles têm, eles vão superar, porque ninguém na Terra está livre das chamadas vicissitudes, nenhum de nós, em absoluto. Uns mais, outros menos, em razão da sua condição evolutiva, da sua condição ético-moral, da sua condição de organização, né, da vida a 2, da vida familiar, mas assim ainda as intempéries, os contratempos, às vezes as pequenas dificuldades estarão presentes, mas esse tipo de união supera isso com mais tranquilidade, com mais serenidade, do que, por exemplo, em outras questões. Agora imaginemos que nós estejamos num casamento sacrificial. O que seria um casamento sacrificial? Ora, a palavra sacrifício já nos diz, né? Um dos dois, olha lá, um dos dois tem moral bastante elevada, já o outro, não. Então haverão divergências pertinentes a essa diferença do casal, dos cônjuges. E naturalmente, haverá que haver muita resiliência de ambas as partes, e não só de um, para suportar as adversidades que um, naturalmente, pela sua elevação moral e ético e espiritual, o fará com certa serenidade, e o outro com mais barreiras e limitações. Quando este outro, que é moralmente divergente ou diferente daquele, compreender o papel do outro, então fica tudo mais fácil. Mas nós temos uma grande dificuldade nesse tipo de união. O homem, geralmente, por uma natureza mais orgulhosa do que o aspecto da mulher, não aceita que a mulher seja a liderança, que seja aquela que conduza propriamente o matrimônio. Então, vai depender muito destas criaturas na união em que se encontram para o equilíbrio. E o casamento acidental? Mas, Valci, tudo na vida não tem a chamada programação reencarnatória? E, regra geral, sim. Mas ocorrem episódios de almas que não têm comprometimento, né, espiritual anterior, nunca estiveram juntas. É uma primeira oportunidade. E o que acontece? Como não há nenhuma programação de pré-existência entre eles naturalmente, ela se dá geralmente por interesses das partes. Interesses às vezes culturais, interesses às vezes econômicos, que levam as pessoas a se unirem. Então, esse casamento é um acidente. Mas pode dar certo? Pode. Se os dois, naturalmente, na caminhada, se conseguirem manter a caminhada, naturalmente, né? Porque quando acabam os interesses, acaba o laço de união. Mas se conseguir manter a caminhada, o que vai ocorrer? Eles podem ir se ajustando. Ou seja, Deus nos concede sempre possibilidades e oportunidades de ajuste. E o casamento provacional? É aquele que um dos cônjuges, um deles, já expiou, né, pelos erros cometidos, a vida a 2 em encarnação anterior. São casamentos difíceis, né? Eu tenho a impressão que a maioria dos nossos casamentos tem um pouquinho de tudo isso. Mas quando tem uma característica marcante de muitas dificuldades, de muitas barreiras, de muitas limitações, ele se torna provacional. Na verdade, todos nós vivemos em provas, constantemente, diariamente. Mas aqui é muito específico, que serão espíritos que estarão sob observação e análise para ver como é que eles estão caminhando com o casamento provacional. Se é provacional, muitas vezes foi pedido.
Lá na programação encarnatória, na reprogramação de vida, alguém pediu, olha, eu quero voltar com Neide, que é a esposa que está aqui no público, né? E ela muito mais moralmente elevada, muito mais habilitada, e eu um pouquinho, né, limitado ainda, precisarei compreender os processos profissionais que nós vamos enfrentar na caminhada. E claro, vai depender da criatura encaminhar assim. E o casamento expiatório? Esse é mais difícil. Por quê? São ambos espíritos devedores. Os dois têm compromisso. E precisa quitar diante da lei divina. Que, aliás, todos nós temos compromissos e débitos para quitar diante da lei divina. Mas aqui há alguma coisa muito específica. Geralmente, esses casamentos não são suportados por um dos dois ou pelos dois. Porque ocorrem tantas coisas, tantas dissensões, tantos problemas, que a pessoa não tem resiliência, não tem capacidade, não suporta as adversidades, não suporta as divergências e acaba rompendo o casamento, né? A gente diz que é um casamento de trovoadas e tempestades e raios a todo tempo. São os lares chamados disfuncionais, desorganizados, problemáticos, vamos dizer assim. Mas, como a bondade divina é sempre grande e a misericórdia de Deus está conosco, sempre haverá uma possibilidade, uma oportunidade ou circunstâncias de ajustamento. E, naturalmente, vamos exercer a nossa liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio, para submetermos-nos àquelas circunstâncias e mudar o estado da união, saindo de um casamento expiatório para um, quem sabe, provacional ou mais alegre e feliz. Bom, se você está ou já foi casado ou casada, ou seja, convive com alguém numa relação de conjugalidade, talvez esteja se perguntando e avaliando qual é o meu tipo de casamento? Onde eu me enquadro? Será que eu estou aqui ou acolá? Claro que a gente se pergunta isso. Quando nós fizemos a construção do livro e que eu comecei a estudar a temática em diversos terrenos e espaços, eu também me fiz essa pergunta, né? Como é que é o meu matrimônio? Onde é que eu me encaixo aqui nessa situação? A gente acha um pouquinho de cada, mas tem coisas mais marcantes, mais salientes, mais determinantes que definem, né? Então essa é uma reflexão que você pode fazer pensando a respeito. Quando você for ler o livro, que ficará mais detalhado os aspectos, porque isso aqui, na verdade, é um breve resumo, né, muito simples do processo, você vai se compreender melhor. No livro, a gente até coloca alguns questionamentos nesses capítulos para você se autoavaliar, né? Ali mesmo, você vai responder perguntas, questionamentos mesmo, para o seu avaliação. Independente da sua condição ou do seu tipo de casamento, olha, existe uma questão importante. Quais seriam as causas importantes? Olha, quais seriam as causas importantes para o sucesso do matrimônio na família? O que precisa para dar certo? Independente do tipo, da natureza de relação de conjugalidade que você se encontra. Você pode estar no segundo casamento, no terceiro, no quarto, no quinto. Jesus, Valci, tem gente que casa tanto assim. Meu papai casou 3 vezes. E eu conheço muita gente que casou 4, 5. Tem alguma coisa, né? Como é que é? Algo que não está certo, está errado. Como é que se casa tanto? Difícil avaliar, difícil ponderar as razões que levam alguém a essa nova conjugalidade. Quais seriam as causas importantes para o sucesso de um matrimônio? Naturalmente, de uma forma bastante resumida e objetiva. Olha, intensa capacidade de afeto ou grande consideração. Só esse item a gente poderia falar uma eternidade de tempo sobre ele. Mas tem lá, maturidade emocional. O que é maturidade emocional? É a capacidade que a criatura tem de lidar com as suas emoções, administrá-las para o seu próprio equilíbrio e para o equilíbrio na relação com o outro, seja quem for o outro. Isso é maturidade emocional. Habilidade de comunicar-se, falar com bondade, com serenidade, com justiça, com propriedade, com equilíbrio.
disposição constante, e aqui a gente esbarra no nosso fôlego, de alegrar-se de se participar dos acontecimentos com o outro. É preciso estar alegre, contente de saber que você está com o outro, que você quer a companhia e a presença dele. É essencial esse artigo de fé, digamos assim, para que o matrimônio dê certo. E olha lá, habilidade para lidar com tensões e diferenças, as chamadas diferenças que todos temos, de uma forma construtiva, de uma forma amena, suave, ponderada. E isso requer o item bem anterior, a maturidade das emoções, porque do contrário a gente não vai conseguir, né? Conhecimento, aceitação dos limites do outro e a capacidade de perdoar. Por que a capacidade de perdoar? Quantas vezes num dia a gente não comete enganos ou equívocos ou dissensões da palavra, dos atos, das atitudes? Quantas vezes? Então essa capacidade é preciso estar presente na criatura. Mesmo que haja entre os casais grande sentimento e amor, ou amor, né? Sem aqueles poucos atributos anteriores que nós estamos citando, vai ficar muito difícil manter as relações conjugais, né? E o que ocorre? Levando em conta que todos nós aqui neste salão, nesse momento, tenhamos participado da nossa programação reencarnatória, que não é uma tarefa fácil quando nos encontramos, né, na erraticidade do mundo espiritual, todo um planejamento junto aos espíritos benfeitores e amigos, todo um planejamento, todo um ajustamento que a gente fez para que quando estivéssemos, caminhássemos minimamente com esses deveres e responsabilidades. Se nós não conseguimos manter isso em ordem, nós estamos desperdiçando uma oportunidade riquíssima de trabalho, de redenção, de aprimoramento, de melhoria, de encaminhamento dos filhos, né? De ajustamento dos débitos eventuais que o casal possa ter um com o outro, e consequentemente nós vamos perder a encarnação, nós vamos falhar, e ao falhar, voltamos ao mundo espiritual para uma nova partida, e não temos uma resposta hoje de quanto tempo nós ficaremos, né, na erraticidade para um próximo retorno. Então é preciso que esta encarnação, que nós consideramos a mais importante e a melhor oportunidade, porque é a vida que temos agora, de fazermos as coisas corretamente, para que a gente alcance essa redenção que nos cabe pelo menos nesta jornada, pelo menos nesta, porque é nesta oportunidade que Deus nos concede o tempo necessário, as oportunidades necessárias e úteis, para que a gente alcance esse caminhar. Para quem teve a oportunidade de assistir recentemente o filme Nosso Lar 2, né, tem lá um grupo de espíritos, do qual Otávio faz parte dele, que tinha uma programação reencarnatória em grupo, aqui na Terra, vieram para cá, mas os desvios aconteceram, os equívocos ocorreram, o abandono dos compromissos ocorreram, e aí tudo zera nesta vida, volta para o mundo espiritual, mais comprometido ainda, porque não aproveitou minimamente a oportunidade de um projeto reencarnatório, né, planejado com muita antecedência, com muito esmero, pela espiritualidade junto a esses espíritos, e lembrando que somos nós, que sentamos com os mentores e escrevemos a nossa ficha de trabalho aqui na Terra. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Existe um livro chamado Asas da Liberdade, da Célia Xavier Camargo, de Cambé, Paraná, perdão, em que ela narra a história de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que tem uma obra, né, que é de uma outra autora também do Paraná. E disse na espiritualidade que quando Jerônimo quis assumir a última encarnação dele, que nós temos notícia que foi no Brasil, na condição em que ele chegou, dizia ele aos espíritos mentores, como ele era muito devedor em razão da história dele, e o livro conta toda a história anterior dele, e eu não vou dar o spoiler, senão você não vai ler o livro naturalmente, né?
ele dizia que queria vir com limitações do tipo cego, surdo e mudo para a vida. Aí os espíritos disseram assim para ele: mas Jerônimo, tu vai ser um pacote que só vai dar trabalho e prejuízo, como é que você vai progredir? Não, nós vamos te arrumar umas berebas, uns probleminhas, né? Ele veio com problema de angina, foi para uma cama rapidamente na sua juventude, teve toda a trajetória que teve, e foi um espírito, acima de tudo, resiliente, corajoso, determinado, cumpriu quase que a risca integral, se não a integralidade do seu projeto, na vida anterior. Cantava, declamava, fazia poesia, fazia palestras. Jerônimo Mendonça esteve na cidade de Tupã, de onde eu sou nascido, e estive na USE municipal por vários anos, fazendo eventos e na região. Era um sujeito de um humor impressionante e contagiante. Então, cumpriu a sua programação. Se nós compreendermos a família como a estrutura base da sociedade, o que nós vamos perceber? Que nós temos que defender a família. É muito comum se ouvir dizer na atualidade: a família está acabando. Não é verdade. A família modificou a sua estrutura, a sua ordem, ela modificou a sua composição. Não existe mais aquela família tradicional, o pai, a mãe, avós, filhos, netos. Ela foi ampliada por diversos aspectos da diversidade da natureza das criaturas aqui reencarnadas, em novas composições. Então, ainda assim nos cabe o dever e o compromisso que temos de defendê-la, de promovê-la, no sentido de que ela mantenha o seu papel, mantenha a sua finalidade e auxilie na cocriação junto ao Criador a encaminhar os filhos de Deus que chegam para a Terra através do matrimônio, através das uniões. Agora nós vamos entrar numa questão um pouco didática, mas importante para a gente compreender os tipos de família. Aqui é um pouco mais assim, de acordo com a lei. O que é uma família de união estável? Há um contrato entre as partes, há um acordo. E tem que se cumprir esse acordo. Uma vez que é preciso estabilizar a relação, se não se cumprir o acordo, como é um contrato assinado, vai lá e rasga. Aliás, o casamento é um contrato assinado que depois divorcia. Mas aqui é diferente de quando você vai, casa na igreja, ou casa no seu credo religioso, ou se une a alguém espontaneamente. Aqui tem um documento e um papel. É uma modalidade de família. Tem a chamada família monoparental, né, que ocorreu lá na Constituição de 1988, não mais existindo a família patriarcal, porque se constatou a partir daquele momento os diversos tipos que a família tem. E olha que a viuvez, historicamente, olha que importante, é a família monoparental. É uma só pessoa criando e cuidando da família. Então, essa é a família monoparental, só para você ter ideia. A pergunta é: a criança fica prejudicada numa família monoparental, levando em conta que ela não tem a figura paterna? Há sim alguns prejuízos. Por que há? É natural que haja, porque na concepção divina, a família é o homem e a mulher, independente de como eles se unem, para que o espírito reencarnante, em razão do seu histórico de vida passadas, ele tenha as figuras parentais, que é o pai e a mãe, para lhe dar o norte, para estabelecer os papéis da sexualidade, os papéis dos deveres sociais. Quando a mãe é monoparental, no caso deste, ou mesmo numa separação, ou na modernidade, as mães solos, aquelas que querem procriar, mas sem um compromisso com alguém, a criança vai ter algum prejuízo. Mas nós temos que respeitar isso, considerar isso, porque está dentro da realidade. Mães que criam seus filhos na condição monoparental sofrem muitas críticas, são muito criticadas, inclusive sofrem preconceitos. Mas nós temos que respeitar a liberdade de escolha do outro. Até porque, né, se ela assim deseja, é um compromisso que ela tem com ela mesma, com o seu estado de consciência, com o seu estado moral, e esta resposta ela só deve a Deus, e não a todos nós, naturalmente. Temos que levar em conta que essa família é o tipo de milhares de pessoas, especialmente no Brasil, milhares, né? Então,
o preconceito ou a crítica para estes casos não ajuda. É preciso respeitar. E a família multiparental? Esse episódio aqui é muito curioso. Recentemente, houve uma decisão da Justiça em que o casal assumiu a paternidade de uma criança, que não era o pai biológico. Então, um casal, juntos, assumiram o filho da gestante, que não era dele, marido, no casamento. Era de um segundo. E aí, esse segundo, algum tempo depois, entrou na Justiça pedindo o registro da paternidade. A Justiça concedeu. Todos os dois são declarados pais desta criança. Traz implicações? Claro que traz. Já ter um pai só é difícil, e uma mãe. Agora eu tenho 2 pais e uma mãe. Como é que fica? Vai depender da ordem estrutural, moral, ética dos 3 para lidar com esta realidade que está posta e a gente não tem como escapar. E a pluriparental? Ela geralmente é uma união de fato de um casal, onde ambos os membros possuem casamentos anteriores com filhos. Então, eu sou casado, tenho 2 filhos, me enviuvei. Encontrei a Neide, que estava divorciada com 2 filhos, nos unimos. Nós estamos na família multiparental, pluriparental, porque tem 2 de um lado, 2 de outro. É um tipo de família. Nós falamos que ia dizer os novos tipos de família. Família eudemonista. Apesar de um termo complexo, esses grupos de pessoas, eles têm como virtude a sabedoria. Veja que importante, a justiça, a coragem e a temperança. São pessoas de uma filosofia, de uma crença, de valores, né, que eles consideram essenciais para a união com o outro. Então, normalmente, estes grupos se unem com pessoas ligadas ao grupamento eudemonista deles, dificilmente com outros que sejam de fora deste processo de filosofia. Não muito comum no Brasil, um pouco raro, mas com alguns casos. E a família homoafetiva? A família homoafetiva é o tom do momento. É o nosso grande desafio na atualidade. Por que é? Esta história que você está vendo aqui, ela é real. Eu participei desta realidade. A mãe tinha um grande temor com esta filha. E quando esta filha pergunta à mãe, né, qual seria para ela, mãe, a maior decepção que ela, filha, provocaria para a mãe? No meu tempo de jovem, o temor das mães, e olha que o meu tempo de jovem já passou faz tempo, viu? Muito tempo. O temor das mães era que as suas filhas engravidassem fora do casamento. Mas para a modernidade, o temor das mães é que seus filhos se envolvam com drogas, que é uma vertente da nossa especialidade também. Nós temos inclusive um livro que vai estar lá embaixo. Para esta mãe, ela diz que jamais aceitaria que a filha, né, envolvesse pelo caminho da homoafetividade. Não era nem as drogas, não era nem engravidar, não era nem a bandidagem, mas que ela, filha, enveredasse pelo caminho da homoafetividade. Bom, a partir desse momento, tudo se tornou um caos, porque ela declara à mãe, a gente está reduzido no texto, que ela tinha uma namorada. Sua vida virou do avesso. Foi tirada de casa pela postura preconceituosa da mãe. Então, esse é um desafio difícil que nós estamos vivendo e que nos cabe uma compreensão mais aprofundada. A palavra homossexualidade ainda dentro da nossa sociedade, ela é carregada de preconceitos, de uma enormidade de rejeições, porque não conseguimos compreender. Temos que nos lembrar que a homossexualidade é um sentimento, é a chamada homoafetividade. Não estamos aqui falando da promiscuidade sexual, que se pode praticar tanto na heterossexualidade quanto na homossexualidade. Mas o maior preconceito é para a homossexualidade.
Na heterossexualidade existe uma promiscuidade muito mais intensa, muito mais complexa, e que a sociedade fecha os olhos para este comportamento, mas não fecha os olhos do preconceito, infelizmente, para a questão da homossexualidade. Recentemente, não tão recentemente, mas em 2020, o Papa Francisco disse que estas pessoas precisam da união civil, precisa de uma lei que determine que elas possam se unir dentro da legalidade, que é a chamada lei de uniões civis, para que eles sejam valorizados, respeitados e tenham os seus direitos garantidos, que hoje não ocorre. Mas nós estamos um pouco longe ainda desta realidade. Mas como tudo, é o tempo, é o amadurecimento, são as aceitações que vão se dando, vai tudo se melhorando. Se nós pegarmos a década de 60 para a atualidade, muito se melhorou no conceito da homoafetividade, mas ainda falta muito. Olha que importante, olha, os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, né? Mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Isso nós vamos encontrar em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8. Está lá posto. Então, o que Kardec quis dizer nesse momento, através dos espíritos? Que o tempo vai nos mostrando que não é o sangue que determina o amor, a afetividade, o respeito, a tolerância, a aceitação. Não é. Não é o sangue necessariamente. Mas sim as almas que se unem por um objetivo superior, maior do que o sangue, que é o verdadeiro amor, que é a verdadeira afetividade. Quando assim se dá, tudo caminha num outro diapasão. E aqui, ó, encontrar-nos hoje nesse grupo familiar não é obra nem do acaso, nem da desdita, foi uma escolha. Tudo é feito por escolha. Mesmo que você não tenha isto programado anteriormente, mas na vida presente o fez. Façamos, né, a parte que nos cabe nessa nobre tarefa do que é viver em família. É fundamental isso. Em tudo há sempre a mão e a autorização divina que nos compete, né? Sejamos dignos, honrados e compromissados e assumimos o que assumimos perante Deus e perante os homens. Respeitemos as decisões uns dos outros, né? Vença os vínculos que ainda azedam nosso dia a dia e felicita nossos companheiros de jornada. Então, o que nós queremos dizer com tudo isso? Queremos dizer que é muito importante. Eu não consigo voltar aqui o slide. Tá bom, deixamos ele aí, né? É muito importante esta breve reflexão que nós fizemos sobre família entre laços e nós. Em essência, todos nós vivemos numa família com laços de amor, de afetividade, de companheirismo, de respeito, de valorização. Mas também vivemos os nós desse contexto da união familiar. Que seriam estes nós? Todas as nossas adversidades, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, criados pela própria rotina existencial ou por nós mesmos, mas que acaba nos competindo o enfrentamento destas singularidades que a vida nos apresenta, para que a gente possa honrar o compromisso assumido com o outro, com aquele que está conosco, com os filhos que temos, né? Com a parentela com quem vivemos. Por quê? Porque isto é a família. Esta é a essência pura do que é uma família, né? Aonde entre afetividade, amor, dissensões, desavenças, né? Todas as dificuldades, que a gente supere tudo isso em nome do bem maior, que é nos amarmos uns aos outros. E a família é o primeiro espaço-tempo que a criança vai ter para aprender sobre amar, perdoar, sobre a resiliência, sobre o caráter, sobre a moral, sobre o seu papel no mundo. Compete aos pais dar ao próximo, que é a criança,
a oportunidade de que ela construa um mundo, que ela construa o seu espaço-tempo, que ela desenvolva a sua natureza, que ela possa cumprir os papéis aos quais a vida vai lhe apresentar e também os compromissos espirituais que ela tem de uma vida acertada e programada para este mundo, e, consequentemente, os pais que assim conseguirem agir, os pais que assim conseguirem encaminhar a ordem familiar neste caminhar, com toda certeza, sairão desta terra vencedores. Terão o mérito e o galardão do Criador em dizer-lhes: fizestes o que lhe pedi, aparta a senhora-se do meu seio. Ou seja, serão considerados, prepostos dele, o Criador na terra, que souberam fazer da família o lugar do espaço-tempo, do amor, da bondade, da justiça, da solidariedade acima de tudo, e do amar uns aos outros, na máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esta é a grande oportunidade e a grande realidade de todos nós que estamos na Terra vivenciando nesse momento. Então, valorizemos esse espaço-tempo que nós temos, que é a família. Se você, por acaso, nesse momento, está pensando naquela dificuldade que você está encontrando com o filho, com o companheiro, com a companheira, talvez esteja em um conflito com o seu pai, com sua mãe, chegue em casa, dê-lhe um abraço, só, não diga nada, apenas o abrace. E se ele indagar por quê, você fala: só queria lhe abraçar. Porque no abraço, a gente transmite o que está vibrando na alma. Se você está vibrando amor, paciência, compreensão, tolerância, isso vai ser absorvido pelaquela criatura no momento do abraço. E ele então vai ter um frêmito, uma vibração, uma energia que talvez revigore as sensações, as emoções, os sentimentos. E ele então, sem palavras, haverá de compreender que aquilo se traduz como um ato de amor. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.